Olá, este é o programa Janela Aberta. Hoje o diácono Theo Cruz não pôde estar presente aqui com vocês, mas eu vim trazer todas as informações. Hoje nós vamos falar sobre catequese, a nova proposta da CNBB sobre a iniciação à vida cristã aqui na Igreja do Brasil. E para a gente conversar sobre esse assunto, aqui ao meu lado está o padre Evandro do Carmo. Ele é coordenador arquidiocesano da Pastoral da Catequese aqui da Arquidiocese de Belém. Padre Evandro, obrigada pela sua presença. Nós vamos conversar sobre catequese, na verdade, essa iniciação à vida cristã, porque a Igreja no Brasil, ultimamente, há alguns anos, tem trabalhado essa temática, trazer essa nova proposta de formação aqui para o Brasil inteiro. Por quê, Padre? O que motiva, dar essa diferença do catequese para a iniciação à vida cristã? Olá, é uma alegria estar aqui para falar desse tema tão importante. Muito se tem falado sobre a iniciação à vida cristã, é um tema muito importante hoje para nós. E quando se fala da iniciação à vida cristã com estilo catecumenal, se fala de um grande desafio para nós, não é? A catequese, a serviço da iniciação ao longo dos séculos, vem passando por mudanças. A catequese é um movimento também, um movimento dentro da igreja. E, obviamente, ela também vem sofrendo essas transformações, ou até mesmo, dependendo dos desafios que se impõem a cada época, em cada sociedade, nós devemos buscar novos meios. E a igreja sabe disso, né? A igreja tem nos apontado a buscar novos meios, novas formas para evangelizar. Então, quando se fala de iniciação à vida cristã, está de fato se falando de um modo em que a igreja tem, um processo para iniciar cristãos. Alguém que deseja seguir a Cristo, que quer ser um cristão, ele vai ser acolhido pela igreja e a igreja oferecerá a ele um processo que irá iniciá-lo na fé. O que é alguém iniciado? É alguém que acolhe um novo estilo de vida. Então, a iniciação à vida cristã, ela hoje, sobretudo, tem este desafio de buscar no catecumenato, e aí nós precisamos buscar lá atrás, os primeiros séculos da igreja, o que era o catecumenato, e nesse estilo catecumenal é que a igreja hoje quer iniciar novos cristãos. A finalidade é uma só: formar discípulos missionários de Jesus Cristo. Então, aquele que quer seguir a Cristo, ele busca a iniciação à vida cristã e é uma tarefa, sobretudo, da catequese, porém, não somente da catequese, mas de toda a comunidade cristã. A catequese assume como responsabilidade maior nesse processo de iniciar alguém. E, justamente assim, a pessoa vai buscando na igreja, na eclesialidade, naquilo que é a nossa comunidade eclesial, ela vai buscando esse ser cristão. Então, a iniciação à vida cristã tem se tornado um desafio para nós por buscar esse estilo catecumenal dos primeiros séculos e, se inspirando nele, trazer uma proposta nova, assim, de iniciação à vida cristã, para formar discípulos missionários. Alguém que no processo assume um novo ser, assume esta vida cristã, um ser seguidor de Cristo, alguém que se torna, então, um alter Christus, quer dizer, um outro Cristo, e para isso é preciso um processo que o ajude nessa caminhada. Nós temos, por exemplo, em São Tertuliano, no final do segundo século para o terceiro, que afirmava: não se nasce, ninguém nasce cristão, torna-se cristão. E é sempre de forma eclesial, é sempre a comunidade que vai, então, acolher e tornar esta pessoa um cristão, um discípulo missionário de Jesus Cristo, como diz o documento de Aparecida. Então, é um tema provocante, é um tema apaixonante também, podemos dizer assim, e que está exigindo de nós uma reflexão, um conhecimento para avançarmos nessa iniciação à vida cristã no tempo de hoje, com os desafios que nós temos hoje. Padre, vamos entender como é feita hoje essa catequese, desde
Concílio Vaticano II, a Igreja implementa esse método de trabalhar a catequese em crianças, principalmente ali por volta dos 7 anos, aquela formação de 1 ano até, né, ter a primeira Eucaristia. Como é que é esse modelo? Então, a iniciação à vida cristã, voltando à história dos primeiros séculos, ela essencialmente era voltada para adultos que abraçavam a fé. Você tem, por exemplo, o modelo de Atos dos Apóstolos, a primeira pregação de Pedro, após Pentecostes, fala que cerca de 3.000 pessoas ali uniram-se à igreja, né? Aquela primeira comunidade. E ali parece muito rápido o processo, né? O Pedro diz, sejam batizados, recebereis o Espírito Santo, né? A questão da confirmação. Depois, logo em seguida, eles estão na fração do pão, na comunidade, na vida fraterna, sendo um só coração, uma só alma. Então, depois, nos primeiros séculos, pelo menos até o 4º ou 5º século, a igreja foi aprimorando esse processo de iniciação. Obviamente, alguns adultos que se convertiam, por exemplo, o carcereiro na história de Paulo, né, que toda a sua família também é batizada. Então, obviamente, poder ter os filhos, as crianças ali também. Então, a prática de batizar crianças pode vir também desde o início do cristianismo. Porém, quando se pensa no adulto, nesse que quer ser cristão, quer então seguir a Cristo e é acolhido, e a igreja vai torná-lo cristão, né, por um processo que se chamava catecumenato, né? Esse processo que durava ali em média 1 ano, 3 anos, dependia da comunidade, cada comunidade tinha uma forma própria de iniciar na fé. Então, quando a gente volta para trás nesse sentido, que buscando uma compreensão do catecumenato, aí nós trazemos para hoje, não o catecumenato em si, mas a CNBB fala de uma inspiração catecumenal. Então, uma iniciação à vida cristã hoje, com inspiração catecumenal. E aí nós trazemos para hoje isso, não é? Os processos vão variar. Algumas paróquias hoje já concretamente, em se tratando de um adulto, fazem um processo dentro de 1 ano, 2 anos, e ele vai vivendo um processo de iniciação, sendo acompanhado. Aquilo culmina na vida sacramental, né? Na iniciação sacramental, que são os 3 sacramentos da iniciação, o batismo, a confirmação e a Eucaristia, normalmente ali na Quaresma e na Vigília Pascal, naquela noite ali, né, em que esses 3 sacramentos são conferidos a ele. Quando nós nos voltamos para crianças, a nossa arquidiocese hoje tem um projeto muito ousado de começar, até mesmo acompanhando já com as pastorais da família, por exemplo, a pastoral familiar, não é? A pastoral da criança, aquilo que nós chamamos de pastoral do batismo, que pode começar ali até na gravidez. Existem propostas hoje, já da CNBB e de algumas editoras, para começar no 2º mês de gravidez, acompanhando a gestante, um novo processo, né, de uma catequese já batismal para os pais e padrinhos, acompanhando esse processo. Depois do batismo, continua-se acompanhando essa família e espera-se hoje, estima-se na nossa arquidiocese, nós já temos experiências que começam com 4 anos de idade, a acolher já a criança para dar continuidade a esta iniciação dela, que foi pedida pelos pais no momento em que eles pedem o batismo para os seus filhos. Ali começa um compromisso, né, da vida cristã, porque o batismo é a porta de entrada para a fé, né, para esta nova vida. O batismo nos insere na vida de comunidade, né, nessa comunidade que caminha para o céu, herdeiros do céu. Então, imagina que ali nós temos esse desafio de acompanhar todo o desenvolvimento dessa criança. Uma fase que vai ser querigmática, né, do anúncio do amor de Deus. Hoje a arquidiocese tem um planejamento, e algumas paróquias já aplicam, desses 4, 5 até os 6 anos de idade, toda uma catequese lúdica e querigmática. A partir dos 7 anos, a idade da consciência, né, começa um conteúdo ali mais, digamos assim, propriamente catequético, né? Já inclusive em vista do sacramento que ele irá receber em seguida, ali por volta dos 9, 10 anos, que é a primeira Eucaristia, né?
Então, essa experiência que a Arquidiocese está buscando fazer de acompanhar sem quebra. E recebendo o sacramento, ele continua, não há uma quebra. Antigamente, ou alguns anos atrás, e talvez em alguns lugares, ainda se usa a terminologia e a experiência da perseverança, né? Fez a primeira Eucaristia, continua perseverando com eles até o crisma. Hoje, nosso processo ele não terá quebra, já tem todo um conteúdo, um processo em que ele continua, recebe a Eucaristia e ele vai entendendo que são sacramentos que vão fazendo parte da vida dele. E aí, finalmente, chega aquele sacramento que hoje para nós se convenciona chamar de sacramento da maturidade cristã, que é o crisma, já ali com 14, 15 anos, onde de fato ele deve assumir esta vida agora na força do Espírito Santo, não é? Então, nossa proposta hoje na Arquidiocese seria um processo, imagina, desde a família, desde o ventre, não é? Até cerca aí dos 15 anos, para que você diga que está iniciado. Porque imagina, mesmo o adulto ou a criança, só terá sentido depois da tua vida sacramental, o sacramento, por exemplo, do matrimônio, a unção dos enfermos, os sacramentos que se repetem, né, como a confissão, a Eucaristia, a vida de oração, a vida em comunidade, a vida missionária, a vida de serviço. Isso tudo só tem sentido se você foi bem iniciado. Se de fato você, nesse processo de iniciação, realmente amadureceu a fé ao ponto de ser um discípulo missionário de Jesus Cristo, né? Então, hoje o nosso processo, a nossa proposta na Arquidiocese, ela é bem ousada, não é? Eu estou fazendo essa experiência na paróquia, não é? Lá onde estou em Marituba, Paróquia Santíssimo Sacramento, já da iniciação, nós começamos com uma turma. Eles já fizeram agora, chegaram à fase da Eucaristia, em junho, e no sábado seguinte já há o encontro, não é? Eles já continuam, não tem uma quebra. Claro que é uma outra proposta, com adolescente, já vão entrando na adolescência, e nós vamos caminhar. E o mesmo catequista está acompanhando a turma e vai até com eles o crisma, não é? E o nosso objetivo é, de fato, perceber neles o quanto eles estão assimilando os conteúdos da fé, não é? A prática da oração, a vida sacramental e a vida moral. Ter uma vida coerente com esta fé que eles abraçaram. Então, está sendo uma experiência muito bonita. Nós temos paróquias na Arquidiocese que já fazem isso há mais tempo e os resultados são animadores. Quando a gente olha para essas crianças, adolescentes que passam por esse processo, a gente percebe algo realmente diferente, não é? Não mais uma catequese que hoje nós chamamos de uma catequese sacramentalista, né? Sacramental, que visava às vezes simplesmente dar o sacramento. Você imagina pais que vinham, ou talvez até hoje ainda venham, pedir à igreja o batismo para os seus filhos, não com essa perspectiva, né, da vida cristã, mas às vezes até mesmo porque quer levar, eu já escutei na paróquia alguém que quer levar o filho para o igarapé, né? E aí tem aquela crença de algum mal acontecer, então eu quero batizar para que o meu filho, de algum modo, esteja protegido, né? E são essas mentalidades, às vezes, que não condizem com o que realmente é o batismo, né? Com o que um pai deve pedir, ele já tem como adulto, pede para o seu filho. Então, nós estamos vivendo grandes desafios nessa dimensão, né? De uma reforma, né? Uma busca de mudança nesse sentido de uma iniciação à vida cristã, que busca inspiração no catecumenato, né? Que é dos primeiros séculos do cristianismo, trazendo para hoje uma proposta que, de fato, em última análise, quer formar discípulos missionários. O documento da CNBB sobre a iniciação à vida cristã, que é o documento 107, ele traz justamente este tema na capa. Iniciação à vida cristã, um itinerário, né, um processo para formar discípulos missionários. Esse é o objetivo da catequese que hoje busca se adequar, digamos assim, né, se reformar, atualizar, mas uma catequese a serviço da iniciação à vida cristã com inspiração catecumenal.
E aí que vai entrar outro desafio para a nossa igreja, é formar esses catequistas, né? Para que eles possam segurar esses novos cristãos, conseguir esse itinerário seja bem feito para que essa criança, esse adolescente continue. Mas esse é um desafio que a gente vai conversar no próximo bloco, padre. O Janela Aberta ele vai para um breve apoio cultural e a gente volta já à nossa conversa sobre catequese. Voltamos com o programa Janela Aberta e hoje estamos conversando sobre a iniciação à vida cristã, essa nova proposta de catequese implantada principalmente aqui na Arquidiocese de Belém. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o padre Evandro do Carmo, ele é coordenador arquidiocesano da Pastoral da Catequese aqui na Arquidiocese de Belém. Padre, já falamos um pouquinho sobre a história, né, de como eram feitas essas formações desde o início dos primeiros séculos. Entendemos a proposta atual, mas essa mudança, né, trazida aqui na Igreja do Brasil, a partir do documento de Aparecida, e o principal gancho que nos ficou foi como formar esses catequistas, conseguir capacitá-los para que eles sigam com essa criança, com esse adolescente, essa jornada de iniciação à vida cristã. Esse também é outro grande desafio. Perfeito. Essa é uma preocupação da igreja, muito presente, sobretudo no Diretório Geral para a Catequese, né? Aquele diretório que era o segundo, já diretório mundial, podemos dizer assim. Agora nós temos o terceiro diretório, né? Lançado no ano passado. E nós, também no Brasil, o Diretório Nacional, que acaba trazendo para o Brasil aquilo que o Diretório Geral da Catequese propõe, também olha para essa parte da formação do catequista, não é? Então, o nosso diretório brasileiro, ele já contempla essa iniciação à vida cristã, né? Uma catequese com esse estilo catecumenal. E, portanto, a formação do catequista já deveria vir também nesse sentido, porque, como você diz, o nosso desafio nos últimos séculos, sobretudo esse período da Contra-Reforma Protestante, esse período do século XVI, né? Até agora, nós temos, sobretudo, uma catequese mais doutrinal, uma catequese que buscou firmar a fé da igreja, a doutrina da igreja, até mesmo nos catecismos que foram surgindo, sobretudo muito famoso o de São Pio X, os catecismos com perguntas e respostas, né? A memorização. Essa catequese doutrinal, até com estilo escolar, e muitas vezes indo para uma catequese sacramental, de dar o sacramento, não é? É a catequese que nós concebemos. Você imagina que eu fui catequista por muitos anos na minha paróquia Nossa Senhora das Vitórias, que naquela época pertencia à Arquidiocese de Belém, antes da criação da Diocese de Castanhal. E lá nós vivíamos isso. Era um estilo escolar. Durante anos era livro, né, um manual, você voltado para uma turma específica de Eucaristia ou de Crisma, né? E nós tínhamos o quadro de giz, nós tínhamos as carteiras para escrever. E a gente entende que é uma mudança muito grande, né? Eu mesmo tive que me aprofundar, estou buscando, né, esse conhecimento. E nós aqui na Arquidiocese, falando especificamente da nossa experiência, nós também já temos buscado isso, né, de uma formação para o catequista, para que ele compreenda essa metodologia, não é? E possa, então, trazer esse novo estilo, vivenciar isso na prática. Então, em 2012, nós tivemos na Arquidiocese um congresso de catequese com o tema Iniciação à Vida Cristã. Logo em seguida, ali, sobretudo em 2013, começou um processo de formação que na época era para multiplicadores. Então, cada paróquia enviava 2 pessoas para participar desse processo de estudo, de compreender o catecumenato antigo, como se inspirar nele para hoje, qual seria a melhor forma de um itinerário também, formar todo um conteúdo, né, para hoje, como seria esse processo. E ali foi um grande desafio. Logo em seguida,
foi preciso oficinas, questões mais práticas. Depois nós fomos acompanhando todo o desenvolvimento que a CNBB vem trazendo para nós. Porque, como eu disse, em 2006 nós já temos o Diretório Nacional para a Catequese e já traz essa temática da iniciação. Depois, em 2007, temos a Conferência de Aparecida em São Paulo e o documento de Aparecida traz mais ainda, né, este tema como uma urgência, né, para que a igreja se torne casa da iniciação à vida cristã. Em seguida, em 2009, nós temos o Ano Catequético no Brasil, que trouxe para nós um documento da CNBB, da coleção verde, aquela coleção Estudos, que é o documento 97, já falando de iniciação à vida cristã. Eu lembro muito da gente estudar aqui nas nossas regiões episcopais com os catequistas. E vem havendo uma evolução. As diretrizes da CNBB, que saem 4 em 4 anos, vêm também acompanhando isso. Sobretudo, já em 2008 a 2011, aquelas diretrizes ali já acolhem aquilo que o documento de Aparecida propõe. E de 2011 a 2015, nós já temos as 5 urgências da CNBB, né? A Igreja em Estado Permanente de Missão, a Igreja como Casa da Iniciação à Vida Cristã, né? Como a igreja que busca a animação bíblica da vida e da pastoral, a igreja comunidade de comunidades, a igreja a serviço da vida. Essas 5 urgências depois estão nas próximas diretrizes, já de 2019, não é? Trazendo para nós agora, que é o documento que nós temos 109, o documento que traz essas novas diretrizes. Então, por que eu falo disso? Porque a gente vem nesse desenvolvimento. A nossa arquidiocese promoveu um seminário, mais recentemente, né, sobre esse tema da iniciação, para ver como que as paróquias foram implantando, quais paróquias já implantaram esse estilo, quais os desafios. E nós temos uma coordenação arquidiocesana que está trabalhando nessas 2 frentes. Uma, desenvolvendo um itinerário para as idades, seja crianças, adolescentes, né, jovens e adultos, para formar, né, esses cristãos, então um processo de iniciação. E nós temos uma equipe que está desenvolvendo, a partir desse itinerário que as crianças e os jovens e adultos vão viver, que o catequista também passe. Nós chamamos isso de escola catequética, né? Dentro de um ano, o nosso projeto é que um catequista, por exemplo, novo, alguém que despertou para esta vocação e quer ser um leigo catequista, né? Ou alguém que já é catequista, ele possa vivenciar o pré-catecumenato, o catecumenato, a purificação e a mistagogia, que são essas linguagens, né? essas etapas ali, aqueles tempos que nós temos do processo catecumenal, para ele vivenciar um pouco do que seria esse catecumenato, né? Esse catecumenato antigo, e como vamos adaptar para hoje. Então, você imagina que na minha experiência, né, como pároco, lá na paróquia, nós fizemos um ano inteiro dessa formação com os catequistas, né, estudando passo a passo para que eles pudessem compreender. Nós fizemos um investimento em livros, novos manuais que, graças a Deus, temos autores, as editoras estão publicando para ajudar, né, a gente a compreender todo esse processo. Então, hoje nós já temos materiais que vêm para a catequese com essa inspiração catecumenal, os tempos, a proposta de ritos. Então, tem crescido, tem sido enriquecido de uma forma muito bonita esse processo. E o catequista vai absorvendo isso, vai tendo esse processo de formação e culmina, porque é ele que está ali na ponta da lança, né? Ele está tendo contato, é ele que vai, de fato, efetivar esse processo de iniciação junto ao catequizando ou catecúmeno. Então, tem sido um processo bonito que a nossa arquidiocese tem vivido. Nós já temos paróquias que têm avançado, imagina, desde 2012, né, 2013, já tem um processo muito bom. Outras ainda estão nesta busca, não é? Nós estamos tendo agora, mesmo na pandemia, retomando as nossas atividades por cada regional, né, cada região da nossa arquidiocese, nós estamos tendo encontros para falar novamente disso, né? Falar da iniciação, para falar desse processo agora com o advento, né, da Anticum Ministerium, que é a carta do Papa, né, um motu próprio em que ele reconhece o ministério laical de catequista. E aí eu tenho dito agora, catequistas, é mais responsabilidade ainda, não é?
Então, a formação é muito importante para gerar realmente catequistas cada vez mais capacitados, cada vez com qualidade, para que esse processo de iniciação, este grande desafio, né, de reforma, de restauração da catequese, possa acontecer. E a experiência deles, padre? O senhor mencionou que recentemente foi feito um seminário com eles para que eles pudessem apontar tudo o que já tem sido feito em cada paróquia. E o que eles relatam com essa nova proposta? Porque a gente sabe que muitos catequistas estão há anos, né, no trabalho dentro das paróquias, e quando eles viram essa nova proposta, esse novo itinerário, como a gente mencionou, foi um desafio. Mas o que eles relatam das experiências já apontadas dentro dessa nova proposta? Perfeito. Olha, o seminário foi muito bom, né? Muito profícuo para todos. Como eu disse, há paróquias que abraçaram bem isso, não é? Conseguem caminhar com todo um processo de iniciação, e há aquelas que manifestaram maior dificuldade. Todos vão encontrando essa dificuldade. Sobretudo, aquilo que a igreja deixa muito claro, é uma mudança de mentalidade. É preciso uma mudança de paradigma. O documento de Aparecida fala disso. Não é só mudar um nome, sabe, passar um verniz ali. É uma mudança de paradigma. O documento 100, que fala sobre a nova paróquia, e ali também fala o quanto a iniciação renova a paróquia, a comunidade, ele diz que um novo olhar trará uma nova prática. Então, muitos catequistas narram para nós essa dificuldade, mas na medida em que eles foram compreendendo, buscando essa compreensão, eles conseguiram avançar, né? Eu tenho uma experiência assim própria que é na paróquia, né? Na paróquia, catequistas já mais antigos tiveram esta dificuldade, esta mudança, não é? De compreender isso. Tanto é que eu comecei na paróquia a formação do catequista, que durou um ano, com um retiro querigmático, né? Ali com os temas do querigma sobre o amor de Deus, o pecado, salvação, o senhorio de Jesus, esses temas que a gente trabalha no retiro querigmático para levá-los a essa experiência profunda, né? Com o amor de Deus. E muitos dali foi o início para eles já começarem uma mudança de catequistas que disseram: nossa, padre, nunca imaginei assim, que a gente sabe, mas como é bom a gente realmente aprofundar o amor de Deus por nós. E aí, esse é o início. O Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, ele retoma, quando fala da catequese, né, no processo da evangelização, ele retoma para nós dizendo duas coisas. A catequese hoje precisa ser mistagógica, ela precisa buscar conduzir alguém ao mistério mesmo de Jesus Cristo, e ela precisa ser querigmática. O querigma, o anúncio, né, a pregação, aquele primeiro contato com Jesus Cristo, né, com o amor de Deus através de Jesus, é ele que fundamenta tudo. E o Papa diz que isso deve ser reforçado ao longo de todo o processo da catequese, esse querigma. Ele é primeiro porque ele é fundamental. Então eu falo disso porque a experiência é essa. O catequista que faz essa retomada, essa experiência com o primeiro amor, né, ele tem esse início para um novo olhar. Depois, obviamente, tem todo um estudo que foi feito, né, na paróquia, e hoje a gente percebe que o catequista, pelo menos na minha experiência e nas outras experiências que a gente pôde observar, eles têm esse entusiasmo, não é? De fato estar gerando cristãos, não só mais dando sacramentos, o que gerava até uma certa tristeza, porque às vezes, como eu mesmo, formei algumas turmas de crisma, por exemplo, quando eu era catequista, e depois você não via esse jovem. Era aquele problema, né? Parece que crismou, some da igreja, né? Depois talvez volte ou não numa outra experiência. E hoje não. Os catequistas se sentem mais motivados até. Isso foi muito relatado, né? Porque, de fato, vem uma transformação. Eles se inserem na vida da comunidade, na vida cristã. Então, o seminário ele trouxe já essa experiência de várias paróquias que vão passando por esse processo. Um primeiro momento, o catequista que vai absorvendo, né, vai compreendendo este novo olhar, ele vai vivendo esta nova prática. Agora, são muitos desafios, né? Desafios, como começa, né, com que a paróquia toda, no caso, ou a comunidade em que você está, entenda tudo isso, que a comunidade é que inicia, sobretudo através da catequese, mas a comunidade como um todo.
a presença do pároco, não é? Do diácono, porque são vários ritos que vão se vivenciando, as pastorais que vão acolhendo essas crianças, jovens e adultos na vida pastoral da igreja, na vida eclesial. Então, é preciso a gente entender que é um processo em que toda a comunidade deve estar inserida para realmente acontecer a iniciação. Com certeza, padre, é o momento de reavivar, né, na verdade, a fé desse catequista, chamá-lo a essa intimidade novamente com Deus, que muitas vezes está perdida no meio de tanto propósito, de tantos anos de caminhada. Mas a gente vai conversar mais sobre isso, principalmente porque a Arquidiocese de Belém vai promover um congresso de iniciação à vida cristã. Então a gente vai trazer todos os detalhes no próximo bloco. O programa Janela Aberta vai agora para um breve apoio cultural e a gente volta já. Olá, voltamos com o programa Janela Aberta. Hoje o diácono Theo Cruz não pôde estar aqui com vocês, mas eu estou trazendo todas as informações sobre a catequese, essa proposta de iniciação à vida cristã, trabalhada em todo o Brasil e aqui na nossa Arquidiocese de Belém. Nós estamos conversando com o padre Evandro do Carmo, ele que é coordenador arquidiocesano da Pastoral da Catequese aqui na Arquidiocese de Belém. Padre, falávamos sobre essa nova proposta de trabalhar a iniciação à vida cristã e surgiu durante muitas vezes essa proposta catecumenal. Temos na nossa igreja o movimento catecumenal. Isso traz uma certa confusão para as pessoas? Quer dizer que para fazer essa proposta, essa nova catequese, eu vou ter que fazer parte do movimento? Então, às vezes nós recebemos essa dúvida, não é? Então, o movimento neocatecumenal é um movimento que surgiu dentro da igreja e tem sido um grande bem, não é? Nós temos várias comunidades aqui na arquidiocese. Agora, o catecumenato, ele é uma experiência eclesial, não é? Ou seja, é da igreja, dos primeiros séculos, não é? Então, o movimento neocatecumenal trouxe, inclusive, de uma certa forma, restaurando mesmo, né, o catecumenato do início, muito, até mesmo seguindo os critérios ali, o processo todo. Aquilo que a Igreja Católica, depois do Vaticano, a pedido do Vaticano II, né, do Congresso de 62 a 65, trouxe ali em 70, 71, o RICA, que é o Ritual de Iniciação Cristã de Adultos, que também faz esse resgate, essa restauração. Porém, ultimamente a CNBB prefere falar de inspiração catecumenal, buscar uma inspiração no catecumenato, que é uma experiência eclesial. Então, assim, existe o movimento, né, neocatecumenal, e existe a iniciação à vida cristã com inspiração catecumenal. Não é? É uma experiência da igreja, você não precisa entrar para o movimento neocatecumenal, né? Pelo contrário, o adulto que quer ser um cristão, como eu disse, e a igreja oferece a ele um processo de formar discípulos missionários, né? Ou a criança, aí são vários desafios, porque aí tem o processo todo de desenvolvimento da criança, vai acompanhar, é bem mais longo, não é? Mas na sua paróquia, na sua comunidade, né? na nossa arquidiocese, que está buscando, como eu já disse, com a formação dos catequistas, com o desenvolvimento de um processo, né? De iniciação à vida cristã, contemplando as fases, as idades, com metodologia, com toda uma pedagogia catecumenal. Então, isso é na comunidade. O objetivo é que cada paróquia, cada comunidade tenha esse processo, não é? E o movimento neocatecumenal é uma outra experiência, muito bonita também, não é? A gente tem visto assim, mas você pode entrar ou não para uma comunidade dessa. Obviamente, se entrar, será um processo muito bonito também para a sua vida. Padre, essa nova proposta de iniciação à vida cristã, ela mostra para a gente que a catequese ela deve ser trabalhada não somente pela pastoral da catequese, mas todas as pastorais podem ser envolvidas nesse processo. Perfeito. Esse é o nosso desafio, eu digo a vocês. Os documentos da CNBB nos encaminham para uma reflexão também sobre isso, né? Na verdade, aquela pastoral de conjunto que já vem acontecendo no Brasil, sobretudo a nível de Brasil,
porque as diretrizes gerais da ação evangelizadora da igreja no Brasil é uma experiência da CNBB. As assembleias, né, da CNBB vão estabelecendo as diretrizes, respeitando as diferenças no Brasil ali, depois são adaptadas. Então, nós já temos essa experiência, né, de uma pastoral de conjunto. E isso deve acontecer na diocese, no nosso caso na arquidiocese, na paróquia, na comunidade. Sobretudo na paróquia nós temos os conselhos, né, pastorais, o CPP. São experiências que você vai vivendo da pastoral de conjunto. E por que eu digo isso? Porque, por exemplo, a CNBB ela nos aponta, orienta em um dos subsídios que nós temos desde 2014, sobre a iniciação à vida cristã, dizendo que cada diocese e cada paróquia deve compor uma comissão de iniciação à vida cristã, né? Para que aquela comissão vá, então, ali implantando naquela comunidade paroquial ou a nível de diocese a iniciação à vida cristã. Então, ultimamente, a catequese, como eu disse, na Arquidiocese de Belém, vem vivendo, os catequistas vêm estudando, porque é, sobretudo, obrigação da catequese, né? É a tarefa, dentro da tarefa da iniciação à vida cristã, a catequese será aquele tempo mais longo, aquela participação, né, maior daquele que quer ser iniciado. Porém, todas as pastorais, todas as forças vivas de uma paróquia ou da arquidiocese devem estar conectadas, devem estar trabalhando nisso. Eu tenho essa experiência na paróquia, né, onde a formação do CPP, por exemplo, eu já aproveitei para todos estudarmos juntos esse tema de iniciação, para que todas as pastorais compreendam, porque é uma mudança, como eu disse, né, é uma mudança, aquilo que o documento de Aparecida nos convida, a uma conversão pastoral, né, sair de uma pastoral de manutenção para uma pastoral missionária e uma pastoral em conjunto. E aí o que acontece? Na minha experiência como paróquia, nós vemos fazendo assim com o próprio CPP, né? Ao ponto de que a pastoral do dízimo, sobretudo que trabalha na sustentabilidade da evangelização, ela entenda que a catequese é uma prioridade. E aí nós estamos investindo na formação dos catequistas, em manuais, em estudo. Isso eu preciso de uma sustentabilidade que me vem do dízimo, não é? Hoje, por exemplo, é possível você trabalhar, já existem até livros nesse sentido, do dízimo na catequese, né? Que muitas vezes não se faz. O adulto cresce e às vezes fica cheio de mentalidades, ideias erradas sobre o dízimo, né? E eu posso começar na catequese esse processo dele compreender a participação dele na comunidade, né? E existe o dízimo mirim, né? A criança já pode fazendo essa experiência. Então, só para você ter uma noção, eu estou citando uma pastoral. Mas a pastoral da juventude, a infância missionária, a pastoral da criança, a pastoral familiar, todos devemos olhar que você está iniciando alguém na vida cristã, vai viver na comunidade, ele vai sendo inserido na vida da comunidade. Então, assim, é um desafio. O congresso que nós estamos organizando para a nossa arquidiocese, ele seria presencial, mas em virtude do que estamos vivendo com a pandemia, será de forma online. E ele justamente tem um tema provocativo, né? Porque ele não é um congresso de catequese para catequistas com o tema de iniciação à vida cristã. Ele pretende ser um congresso de iniciação à vida cristã, ou seja, que envolva todas as pastorais, as forças vivas de uma paróquia, por exemplo. Um padre, amigo meu, perguntava: padre, mas como que é? Eu devo mandar meus catequistas fazer a inscrição deles no congresso? Eu disse: padre, o CPP já seria um bom passo, que o CPP da sua paróquia, né, o Conselho Pastoral Paroquial, todos ali pudessem participar do congresso, porque o congresso ele é abrangente. Nós vamos ter palestras sobre a família e a catequese, né, a família e a iniciação, o dízimo e iniciação, juventude e iniciação, né? Então, assim, o congresso está bem amplo, não somente para catequistas, né, mas ele quer trazer o debate, a reflexão, o conhecimento para que todos se envolvam nesse processo. Porque para que aconteça de fato a iniciação à vida cristã, a comunidade toda precisa entender que ela é que é iniciadora. A iniciação à vida cristã é uma experiência eclesial. Como eu disse,
alguém que deseja ser cristão, ou um pai que pede o batismo, quer que seu filho viva essa experiência, seja um cristão, né, um católico, a comunidade é que vai torná-lo cristão. Ele não é. Ele será tornado cristão e é uma experiência eclesial, né? Cada comunidade tem uma forma, um jeito próprio de iniciar. Então, a catequese é aquela fase mais importante, é principal, digamos assim, mas é um processo amplo, muito além da catequese. Por isso, por exemplo, que o documento de Aparecida, ele diferencia entre uma catequese de iniciação, né, que são os inícios, e uma catequese permanente. Você estando iniciado, sobretudo com os 3 sacramentos da iniciação, agora você continua, mas já inserido na comunidade, né, com cursos, com aprofundamentos que a tua própria paróquia, a comunidade vai oferecendo, né? Então, assim, nós precisamos compreender isso, que a iniciação à vida cristã, essa primeira fase, ela é muito importante para a continuidade, né, da fé, da vida de fé, e ela tem que ser feita por toda a comunidade. E para que a gente perceba, padre, a complexidade dessa nova proposta, a intensidade, né, a necessidade que a gente tem de implantá-la, o congresso vai ser realizado durante 3 dias, ou seja, uma longa programação para que as pessoas, através de palestras, de momentos de espiritualidade, louvor, possam ter esse conhecimento. Perfeito. O que muito nos inspirou a esse congresso é o próprio Congresso Catequistas Brasil, que acontece em Aparecida, São Paulo, né? Já houveram 2 edições e agora haverá uma 3ª. E nós levamos uma comitiva, mais de 100 catequistas da nossa arquidiocese. Mas a dificuldade de pagar passagem aérea ou o ônibus, hospedagem, a própria inscrição do congresso, que não é muito barato, né, para se inscrever. E nós pensávamos como fazer algo aqui, até mais amplo, não só para catequista, como eu disse, mas que envolva todas as forças vivas, né, da nossa arquidiocese, as pastorais, grupos, movimentos. E aí nós pensamos nesse congresso. Serão também 3 dias, né, sexta, sábado, domingo, será em novembro, no último fim de semana, 26, 27, 28 de novembro. E ele vai trazer os grandes nomes hoje, né, desses que estão trabalhando nessa linha. Por exemplo, nós teremos o Padre Jânison, que é o coordenador nacional, né, está em Brasília. Nós teremos Dom Perúzio, que é o bispo, presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Animação Bíblico-Catequética da CNBB. Nós teremos o professor Felipe Aquino, né, que todos já conhecem. Nós teremos também os grandes nomes hoje das editoras, daqueles que estão publicando, os autores que estavam lá. Nós podemos presenciar, participar de palestra com eles em Aparecida e vão estar conosco, não é? Então, assim, além disso, teremos um momento de espiritualidade, com a Eliana Ribeiro, terá um momento de show, né, para que quem tiver inscrito vai poder participar. E quem se inscrever, portanto, vai poder ter acesso a um conteúdo muito rico para refletir, para conhecer mais este desafio que é a iniciação à vida cristã com inspiração catecumenal. Além disso, o congresso ele vai trazer todo esse conteúdo, ele tem uma motivação que é vocacional, né, um chamado para que todos possam ser profetas das nações. Aí nós temos esse tema, né? Eu te escolhi, te constituí profeta das nações. E ele também quer gerar essa unidade, né? Promover um pouco mais aquilo que nós estamos vivendo na nossa arquidiocese, que é o sínodo, né? Hoje se fala muito na arquidiocese em sinodalidade, em caminhar juntos, né? É uma pastoral de conjunto. E é um grande sonho, um grande desafio da nossa igreja que todos em comunhão possamos ser missionários. O nosso plano pastoral da arquidiocese, que ainda está em vigor, né, até que o sínodo finalize, ele traz esse eixo, né? O primeiro, uma arquidiocese, uma diocese missionária. Segundo, que vive em pastoral de conjunto, né? E, portanto, em comunhão para evangelizar. Então, o Congresso de Iniciação à Vida Cristã, que a arquidiocese está realizando através da coordenação da Pastoral da Catequese, nós queremos trazer isso, né? Uma experiência em que se fale, se reflita juntos
e aqueles que se inscreverem, né, terão essa experiência. Você terá o seu login próprio, então você vai ter acesso, podendo participar online, né, no sentido presencial ali, ao vivo, mas também o conteúdo vai ficar disponível para você assistir quantas vezes quiser, né, poder aprofundar mais ainda. Então, para aqueles que se inscreverem, terão acesso a tudo isso. E também haverá uma certificação, que é uma grande carga horária, né, que está aí feita com várias palestras, e você poderá também ter a sua certificação. Então, poderá interagir com os palestrantes, tirando dúvidas, poderá continuar no conteúdo, aprofundando, ter a certificação. Então, acredito que vale a pena, vale muito a pena. Com certeza, padre. As inscrições estão abertas para quem quiser. É só acessar o congressoivc.com.br. A gente lembra que o Congresso de Iniciação à Vida Cristã vai acontecer nos dias 26, 27 e 28 de novembro. Essa iniciativa aqui da nossa Arquidiocese de Belém, mais aberta para todo o Brasil e para todo o mundo. Padre Evandro, obrigada pela sua participação. Foram ótimas as informações. A gente espera que todo mundo que acompanhou a gente e ficou curioso, quer saber mais, quer aprofundar esse processo de iniciação à vida cristã, basta participar do congresso. Então, as inscrições estão abertas aí até os dias que antecedem a realização do evento. O Janela Aberta de hoje, ele vai ficando por aqui. A gente agradece a companhia e a participação de todos. Esperamos que em breve o diácono Theo Cruz possa retornar conosco. Tchau, tchau. O senhor não precisa falar, o senhor fica parado. E eu falo como entender. Isso.